Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Matemática Discreta ou então de Fundamentos da Matemática. Vamos dar continuidade então à nossa aula de número 20, se eu não me engano essa é a aula de número 20, aula número 20, parte 2, última parte da aula, e essa também vai ser a última aula que nós vamos falar sobre relações de ordem, tá certo? A partir da próxima aula, nós vamos falar então sobre relações de equivalência. Para encerrarmos então a parte de relações de ordem, vamos estudar um pouco sobre cotas inferiores, cotas superiores de um conjunto, supremo e ínfimo, certo? Então, é isso que nós vamos falar nesse vídeo. Além de, é claro, nós apresentarmos exemplos desses conceitos, beleza? Vamos estabelecer aqui algumas notações para que eu não precise ser repetitivo durante o vídeo, tá certo? Então, A para nós sempre vai denotar um conjunto ordenado, e como já é de costume, a ordem que nós vamos utilizar é essa daqui. E agora o B vai ser um subconjunto de A que herda a ordem de A, tá certo? Então, A é um conjunto B com ordenado, né, com uma certa ordem, e B é um subconjunto desse conjunto A que herda a ordem do A. Então essa sempre vai ser a tônica em todos os exemplos, em todos os conceitos que eu vou definir daqui para frente, beleza? Então um elemento L minúsculo do conjunto A, já começa aqui, você tem que começar a prestar atenção aqui já. O L minúsculo é um elemento do A e esse sujeito ele é dito ser uma cota inferior ou então o limitante inferior do conjunto B. Então, observe, um elemento de A vai ser uma cota inferior do conjunto B se a seguinte propriedade estiver satisfeita. Para todo elemento de B, o L é menor ou igual, para todo elemento X de B, o L é menor ou igual a X. O que isso significa? Que um elemento, para ser um elemento do conjunto A, ou seja, o L é um elemento do conjunto grande, tá? Do conjunto maior. Esse L minúsculo vai ser uma cota inferior se ele for menor ou igual a todos os elementos do conjunto B. Por isso que ele é chamado de cota inferior. Ele é menor ou igual a todos os elementos do conjunto B. Então, isso vem a ser uma cota inferior. E uma cota superior? Bom, cota superior, muito parecido, só que vamos dizer assim, para o lado de cima, né? Vamos lá. Um elemento L maiúsculo, de novo, um elemento do conjunto A, ou seja, um elemento do conjunto grande. Ele é uma cota superior ou um limitante superior do conjunto pequeno, do conjunto B, se a seguinte propriedade estiver satisfeita. Para todo X do B, X é menor ou igual a L. O que isso significa? Que o L maiúsculo, um elemento L maiúsculo do conjunto A, para ser uma cota superior, ele tem que ser maior ou igual a todos os elementos do conjunto B. Por isso que ele é uma cota superior. Como ele é maior ou igual a todos os elementos do conjunto B, então ele é dito uma cota superior, tá certo? Se um elemento é menor ou igual a todos os elementos do conjunto B, então ele é uma cota inferior, tá certo? Se você for olhar para a definição, ela, de novo, a definição não garante a existência de limitantes superiores ou inferiores de um conjunto. Não garante. Ela só fala assim, olha, um elemento é candidato à cota inferior se ele for menor ou igual a todos os elementos do conjunto B. O L maiúsculo, ele é uma cota superior se ele for maior ou igual a todos os elementos do conjunto, tá certo? E preste muita atenção aqui. Esses elementos, o L maiúsculo e o L minúsculo, são elementos de A, tá certo? Além disso, além da definição não garantir a existência, ela também, caso exista, não há garantias deles serem únicos, tá? Não há essa garantia. E agora vem a observação importante. Caso existam, os limitantes, eles pertencem ao conjunto A. Eles podem pertencer ao conjunto B?
Pode. No conjunto B, pode ter um elemento que é menor ou igual a todos os elementos do conjunto. Isto pode acontecer. Mas, em geral, os limitantes inferiores e superiores estão no conjunto A. Tá certo? Estão no conjunto A. Podem estar em B? Podem. Podem estar em B. Tá certo? Mas, em geral, estão em A. Isso tem que ficar muito claro. Beleza. Porque isso aí dá uma confusão do caramba, né? Como que um cara do conjunto grande vai ser um limitante superior do conjunto pequeno? Claro, ele é maior ou igual que todos os elementos do conjunto pequeno, então ele é um limitante superior, né? O limitante inferior é a mesma coisa. Okay? Vamos a alguns exemplos, né? Vamos pegar A. O A, para nós, vai ser o conjunto dos naturais, ou seja, os naturais vão ser... Os naturais fazem o papel de conjunto A, é o conjunto grande. E o conjunto B é formado pelos números naturais pares. Quando eu escrevo assim que B é igual a 2n, tal que n pertence aos naturais, eu estou colecionando no conjunto B só os números pares. Só os números pares. O B é formado pelos números pares. Tá? Observe que o B ele não tem um limitante superior nos naturais. Não existe nenhum número natural que é maior ou igual a todos os pares. É isso que está dizendo aqui. Tá? Por que não existe? Porque suponha que exista um limitante superior. Suponha que exista um número L maiúsculo, número natural, que é um limitante superior do B. Se ele é um limitante superior do B, ele é maior ou igual a todos os números pares. A todos os números que estão no B, que são os números pares. Tá? Bom, 2L é um número par. Duas vezes esse número natural limitante superior aqui, ele é um número par e, portanto, ele está no B. Então, esse sujeito está em B. Quando você olha para esse item 1, para essa proposição 1 aqui, ele diz, para todo elemento de B, esse elemento sempre é menor ou igual a L. Se isso vale para todos os elementos de B, e o 2L é um elemento de B, então eu aplico a exemplificação universal aqui e digo o seguinte, 2L é menor ou igual a L. Isso é um absurdo. Tá? Então, de onde é que vem o absurdo? Do fato de nós termos suposto que o L era um limitante superior do conjunto B. Então, não tem esse cara. E se ele existisse, não poderia dar absurdo. Deu absurdo, então esse cara não existe. Tá certo? E o zero é o único limitante inferior do B. Por quê? Porque qualquer número natural par é maior ou igual a zero. E observa que o número zero é um elemento que está no B. Então, limitante inferior e limitante superior, eles podem estar no conjunto B ou podem não estar no conjunto B. Tá certo? Beleza? Nesse caso, nós temos um único limitante inferior e nós não temos nenhum limitante superior. Tá certo? Então, ainda pode acontecer esse tipo de coisa. Pode existir, pode não existir. Pode ser único, pode não ser único, como nós vamos ver na sequência. Tá certo? No próximo, agora nós vamos considerar, em vez do conjunto A ser o conjunto dos números naturais, vamos considerar A o conjunto dos números inteiros. Agora, o conjunto grande é o conjunto dos números inteiros. E agora eu vou colecionar no conjunto dos inteiros os números pares. Tá? Então, aqui está o 0, mais menos 2, mais menos 4, mais menos 6, mais menos 8, etc. Esses são os números que estão no conjunto B. Todos os números pares. Tá? O que nós vamos mostrar? Que esse B não tem um limitante superior. Por que é que ele não tem um limitante superior? Pelo seguinte, se L for um limitante superior, se um número inteiro for um limitante superior, então para todo elemento de B, para todo número par, esse número par tem que ser menor ou igual a esse limitante superior. É claro, pela definição de limitante superior, né? Bom, agora, este número aqui, duas vezes o módulo de L, isso é um elemento de B. Isso é um elemento de B. Então, como ele é um elemento de B e vale o item 2, uso uma exemplificação universal e digo, olha, posso garantir, duas vezes o módulo de L é menor do que L. Isso é um absurdo. Tá certo? E, portanto, não pode existir um limitante superior. Se existir, dá absurdo. Ah, é? Bom, então não existe. Tá certo? Também vamos mostrar que o B não tem limitante inferior.
Por que que o B não tem limitante inferior? Vamos imaginar que ele tenha, de novo, eu quero mostrar que não tem, vou supor que tem. Tá? Então, eu vou supor que existe um limitante inferior de B. Se existe um limitante inferior, estou chamando ele de L minúsculo, então esse L minúsculo é menor ou igual a todos os elementos que estão no conjunto B. Em particular, como o zero está em B, aplico a exemplificação universal e falo, ó, este limitante inferior que existe, ele tem que ser menor ou igual a zero. Tá? Então, obrigatoriamente, ele tem que ser menor ou igual a zero. Na verdade, ele é menor do que zero. Dá para garantir, inclusive, que ele é menor que zero. Porque zero ele não pode ser. Menos 2 é menor do que zero, então zero não pode ser um limitante inferior. Zero não é um limitante inferior. Tem gente menor que ele dentro do conjunto B. Não pode ser. Inclusive nos inteiros, né? Vamos lá. Mais ainda, como o 2L, ó, 2L é um número menor ou igual a zero. Tá certo? 2L é o menor. Na verdade, o 2L é um número menor do que zero. Tá? Um número menor que zero. E aí eu aplico a exemplificação universal aqui, ó, e chego no seguinte, ó, L é menor ou igual a 2L. Como o L é negativo, aqui está escrito que ele é menor ou igual a zero, mas dá para garantir que ele é negativo. O L não pode ser zero. Limitante inferior não pode ser o zero, porque tem gente menor do que o zero. Por exemplo, menos 2, menos 4, etc. Então o L tem que ser negativo. Agora, um número menor do que 2 vezes ele mesmo, um número negativo menor do que 2 vezes ele mesmo, é um absurdo nos inteiros. Tá? Então não pode. Então, onde é que vem esse absurdo? Do fato do L, do fato de nós supormos que o L era um limitante inferior. Supomos que era um limitante inferior, chegamos num absurdo. Isso nos garante o seguinte, esse L não pode existir, porque se existir, dá absurdo. Beleza? Bom, agora vamos considerar um caso um pouquinho... observe aqui, né? Nesse caso aqui, não há limitante inferior e não há limitante superior. No caso anterior, no exemplo anterior que nós vimos, não tinha limitante superior, mas tinha limitante inferior. Tá? Agora vamos considerar N os naturais, né? O A vai ser o conjunto N, e o B vai ser o conjunto formado só pelos 5, 6, 7 e 8. Tá? Isso é um subconjunto dos naturais, e nós vamos considerar a ordem usual. Eu esqueci de falar, mas nos exemplos anteriores também utilizamos as ordens usuais dos naturais e dos inteiros também. Beleza? Bom, vamos calcular agora quem vem a ser as cotas superiores e as cotas inferiores desse conjunto B. Bom, para ser uma cota superior, lembra? Ele tem que ser maior ou igual a todos os elementos do conjunto B. Então, olha para o 8, por exemplo. O 8 é um elemento que é maior ou igual a todos os elementos de B. Então, ele é uma cota superior. E é um elemento que está em B. O 9 também é uma cota superior, também é um limitante superior. Por quê? Porque ele é maior ou igual a todos os elementos do conjunto B. Então, o 9 é um limitante superior, né? Mas ele está fora do conjunto B. O que pode acontecer? O 10 também é uma cota superior, o 11, o 12, etc. Então, todos esses são limitantes superiores do conjunto B, porque eles são maiores ou iguais a todos os elementos de B, certo? Nos naturais. Quem são os limitantes inferiores desse conjunto B? O que é um limitante inferior mesmo? É um número, nesse caso aqui é um elemento, um número, que é menor ou igual a todos os elementos de B. O 5 é um número que é menor ou igual a todos os elementos de B. Então, o 5 é uma cota inferior. Mas o 4 também é um número menor ou igual a todo mundo do conjunto B. O 4 é um número natural que é menor ou igual a todos esses números que aparecem no conjunto B. Então, o 4 também é uma cota inferior. O 3, o 2, o 1 e o 0 também são limitantes inferiores. Eles são menores ou iguais a todos os elementos do conjunto B. E, portanto, nós temos, então, os limitantes superiores e os limitantes inferiores. E aqui também aparece uma coisa interessante. Existem limitantes superiores, existem limitantes inferiores. Tem um limitante superior que pertence ao conjunto B e tem limitantes superiores que não pertencem ao conjunto B. Limitantes inferiores. Existe um elemento, existe uma cota inferior, um limitante inferior
que está no conjunto B, e existem limitantes inferiores que estão fora do conjunto B. Então, essa é uma coisa a se observar aqui. Outra coisa que você pode observar é o seguinte: então, existem limitantes superiores, existem limitantes inferiores. Tem limitante superior em B e fora de B. Tem limitante inferior em B e fora de B também. Os limitantes superiores são em uma quantidade infinita. Os limitantes inferiores são em uma quantidade infinita. Então, cara, observa aqui, pode acontecer praticamente qualquer coisa. Beleza? E o que esse exemplo, então, nos mostra? Entre várias coisas, esses exemplos que nós acabamos de ver, eles mostram o seguinte: os limitantes inferiores podem ou não existir, eles podem ou não ser únicos. Lembra aquele primeiro exemplo? O zero era a única cota inferior do conjunto dos números pares naturais, né? Então, o limitante inferior lá era único. Nós vimos no exemplo anterior que isso pode não ser verdade, pode ter vários limitantes inferiores e vários limitantes inferiores. Outra coisa também, podem existir limitantes inferiores, podem ou não existir limitantes inferiores e superiores, em quantidade finita ou em quantidade infinita. Beleza? Bom, o conjunto de todos os limitantes inferiores de um conjunto B, ele é chamado de conjunto dos limitantes inferiores ou conjunto das cotas inferiores de B em A. A notação é essa daqui, ó, L minúsculo, L aqui de limitante, tá? Como é inferior, então a gente usa a letra minúscula. Então, são os limitantes inferiores do conjunto B olhado dentro do conjunto A, tá certo? Quando esse conjunto aqui das cotas inferiores ele é diferente de vazio, então nós vamos falar que o B ele é limitado inferiormente, ou seja, quando tem pelo menos um limitante inferior, então nós vamos dizer que o nosso conjunto B ele é limitado inferiormente, tá? O conjunto dos limitantes superiores ou das cotas superiores é chamado de conjunto dos limitantes superiores ou conjunto das cotas superiores de B em A, e ele é denotado por essa notação aqui, né? L maiúsculo, né? L maiúsculo limitante, maiúsculo porque são os superiores do conjunto B em relação ao conjunto A, tá certo? Quando esse conjunto das cotas superiores é diferente de vazio, ou seja, quando há pelo menos um limitante superior, então nós vamos dizer que o nosso conjunto B ele é limitado superiormente. Quando ele for limitado inferiormente e superiormente, então nós vamos dizer simplesmente que o nosso conjunto B ele é limitado. Beleza? Vamos dar exemplos, né? Vamos voltar pelos três exemplos que nós vimos antes, né? A é o conjunto dos naturais, com a ordem usual, e B é o conjunto dos números naturais pares, né? O que nós vimos? Que os limitantes superiores do conjunto B em relação aos naturais é vazio. Por quê? Porque nós mostramos, não tem limitante superior. Se não tem limitante superior, o conjunto dos limitantes superiores é vazio, porque não tem, né? Já o conjunto dos limitantes inferiores do conjunto B era formado só pelo zero. Certo? Então, no conjunto dos limitantes superiores e inferiores, você coleciona os limitantes superiores, você coleciona os limitantes inferiores. Você forma um conjunto. Dois conjuntos, na verdade, né? O que nós temos, então? Que o B ele é limitado inferiormente, mas ele não é limitado superiormente. Ou seja, ele é ilimitado superiormente. Por que é limitado inferiormente? Porque tem uma cota inferior. Tem pelo menos uma cota inferior. Então, acontece isso. Tá? Agora, vamos pegar o segundo exemplo que nós vimos, né? O conjunto A é formado pelos inteiros e o conjunto B é formado pelos números inteiros pares. Nós vimos o seguinte: tanto o conjunto das cotas inferiores como o conjunto das cotas superiores é vazio. Os dois conjuntos são iguais a vazio. Não há limitante superior, não há limitante inferior e, portanto, esses dois conjuntos são vazios. O que isso nos diz? Que o conjunto ele é ilimitado. Não tem limitante superior e também não tem limitante inferior. Esse conjunto aqui
o conjunto B, formado pelos 5, 6, 7 e 8, no conjunto dos naturais com a ordem usual. Esse foi o terceiro exemplo que nós vimos. O que nós observamos lá? Lá nós observamos que 8, 9, 10, 11, 12, etc., todos esses números naturais eram limitantes superiores. Portanto, o conjunto dos limitantes superiores de B em relação aos naturais é 8, 9, 10, 11, 12, etc. Tá? Já o conjunto outra coisa que nós observamos é que as cotas inferiores, ou os limitantes inferiores, eram o 5, 4, 3, 2, 1 e o 0. Portanto, o conjunto dos limitantes inferiores é o 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Como tem limitante superior, tem limitante inferior, o conjunto ele é dito limitado. Beleza? Para encerrarmos, então, vamos à última definição, que é a noção de supremo e ínfimo. Né? Então, reforçando, A é um conjunto ordenado por essa ordem e B é um subconjunto tais que o conjunto das cotas dos limitantes inferiores e o conjunto dos limitantes superiores são não vazios. Então, para nós definirmos ínfimo e supremo, o que tem que acontecer é os limitantes inferiores tem que ser não vazio e o limitante superior também tem que ser não vazio. Para definirmos ínfimo, precisamos desse sujeito aqui, diferente de vazio. Para definirmos supremo, precisamos desse sujeito aqui, diferente de vazio. Tá certo? Muito bem. O que vem a ser o ínfimo do conjunto B? É o máximo deste conjunto aqui, ó, do conjunto das cotas inferiores, dos limitantes inferiores. Quando esse máximo existir. Então, quando existir o máximo, presta atenção, quando existe o máximo das cotas inferiores, o máximo das cotas inferiores, esse cara nós vamos chamar de ínfimo de B em relação a A. E a notação vai ser isso aqui, ó, inf de B em relação a A, tá certo? Esse piercing que aparece aqui é referência a qual conjunto você está olhando, né? O B você está olhando como subconjunto de quem? Por isso que aparece o piercing A aqui, tá? E o B aparece entre parênteses aqui porque é o ínfimo DB, tá certo? Então, olha só. Cuidado, que essa definição ela é confusíssima. A maioria das pessoas confunde. Quando existe o máximo dos limitantes inferiores, esse você chama de ínfimo. O máximo dos limitantes inferiores é o ínfimo do conjunto B em relação a A. Quando existe o mínimo dos limitantes superiores, esse você chama de supremo do B em A, e ele é denotado assim, sup de B em relação a A. Por isso que aparece o piercing A aqui. E, de novo, é em relação ao conjunto A. Olha o que está dizendo aqui. Olha só. O ínfimo é a maior das cotas inferiores. Quando existe. A maior das cotas inferiores. Ó, é o máximo das cotas inferiores. Isso é o ínfimo. Isso confunde muito, porque ínfimo nos dá a noção de menor. Né? Dentre todos os números, dentre todos os elementos que são menores que todos os elementos de B, nós vamos pegar o maior deles. Isso aqui para nós vai ser o ínfimo. O supremo é o seguinte, pegue todos os limitantes superiores. Pegue todos. Pergunte para eles, vocês têm um elemento mínimo? Se a resposta for sim, este elemento mínimo é o supremo. Tá certo? Que é, exatamente está escrito aqui, a menor das cotas superiores é o supremo. Ínfimo, maior das cotas inferiores, supremo, a menor das cotas superiores de um conjunto. Tanto o ínfimo quanto o supremo, quando existirem, eles vão ser únicos. Por que eles são únicos? Porque o ínfimo é o máximo, o maior elemento pertencente às cotas inferiores. O máximo é único. Então, o ínfimo, quando existir, é único. Pode não existir? Pode. O ínfimo pode não existir, mas quando existe, é único. Idem para o supremo. O supremo é um mínimo. O supremo é o mínimo de um conjunto. Se ele é o mínimo de um conjunto, ele é o mínimo. Só existe um. Nós provamos que só existe um.
no vídeo anterior, né? Então, como só tem um, ele é único, certo? Vamos ao exemplo, então. Vamos pegar o nosso terceiro exemplo. O segundo exemplo não faz sentido, tá? Não faz sentido nós analisarmos supremo e ínfimo naquele segundo exemplo. Lembra? O conjunto A era os inteiros, o conjunto B eram os números naturais. Não tinha nem limitante inferior, nem limitante superior. Então, não tem como você falar em ínfimo do conjunto dos números pares nos inteiros. Nem ínfimo, nem supremo. Porque, para falar sobre ínfimo e supremo, o limitante inferior e o limitante superior tem que ser não vazivos. Porque não acontece. Por outro lado, se você pegar o primeiro exemplo, que é o exemplo dos números pares, como um subconjunto dos números naturais, uma ordem usual. O que nós verificamos lá? Lembra o conjunto? Deixa eu pegar aqui o exemplo. Olha lá. Aqui, tá vendo? Ó? O conjunto das cotas superiores é igual ao vazio, então você não fala em supremo, mas você pode falar em ínfimo. Quem é o ínfimo? É o mínimo, ínfimo é o máximo desse conjunto aqui, ó. Ínfimo é o máximo deste conjunto aqui. O máximo desse conjunto é o próprio zero. Tá? Então, o ínfimo desse conjunto é o zero, o supremo você não pode falar, porque esse conjunto aqui é vazio, das cotas superiores é vazio. Já nesse conjunto aqui, nesse conjunto aqui, o B contido nos naturais, B é o 5, 6, 7, 8, que foi o terceiro exemplo, né? Então, o que nós mostramos? Que o conjunto das cotas superiores era 8, 9, 10, 11, 12. Como é que você calcula o supremo mesmo? Ele é o mínimo desse conjunto. É o menor elemento desse conjunto. Caso exista. Existe o menor elemento com a ordem usual? Existe. É o 8. Então, 8 é o supremo. Dali que vem supremo. O que vem à sua mente quando alguém te fala em supremo? Eu sei. Supremo Tribunal Federal. Né? É o maior de todos, né? Não dá essa impressão? Ser o maioral? Então, aqui, ó. Maioral, Supremo. Cuidado que o Supremo pode estar fora. O Supremo pode estar fora do conjunto B. Não precisa estar no conjunto B. Essa é uma coisa bizarra que também pode acontecer. O conjunto dos limitantes inferiores aqui é o 0, 1, 2, 3, 4, 5. Quem é o ínfimo quem é o ínfimo do B, então? O ínfimo do B é o máximo das cotas inferiores. Quem é o máximo das cotas inferiores? É o 5. Tá? Então, 8 é o supremo do conjunto B, 5 é o ínfimo do conjunto B. Nesse caso, o supremo coincide com o máximo do conjunto B, e o 5, que é o ínfimo, ele coincide com o mínimo do conjunto B. É coincidência. Ínfimo e máximo podem estar fora do conjunto. Pena que eu esqueci de trazer esse exemplo. Eu podia ter trazido um exemplo desse tipo, tá? Em que o ínfimo e o supremo estão fora do conjunto B. Tá certo? Mas, enfim, esqueci. Se eu me lembrar, se eu tiver um tempinho aí, eu gravo um exemplo onde o supremo e o ínfimo estão fora do conjunto B. Nesse caso, nesse último caso aqui, eles pertencem ao conjunto B. Tá certo? Bom, com isso encerramos então a parte de conjuntos ordenados. A partir da próxima aula, vamos falar sobre relações de equivalência. Beleza? Então, um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.